E o Vitor Roque foi bem, Pipo? Ele jogou melhor ontem, mas assim, quando começou o segundo tempo, ele e o Facundo Torres conseguiram perder um gol, tipo assim, aquele que o Palmeiras desperdiçou contra o Porto lá, enfim, no lance da Blitz, lá com 3 chances. Um chutou no goleiro e a bola subiu, aí o Tigrinho cabeceou, o zagueiro cortou em cima da linha. Uma coisa medonha também. Sabe, toca no cantinho, o jogador não ia chegar, mas ainda um pouco afobado. De qualquer forma, depois, à medida que o tempo passou, que o Fluminense ajudou, porque o Martinelli aí deu uma assistência para ele fez o gol, aliás, muito bem, driblou e tal, o Fábio, e acabou melhorando no jogo. Mas aí, na entrevista após o jogo, ele falou algo que a gente, sobre o qual a gente tem que refletir muito. Agora a gente brinca muito aqui, mas ele falou algo muito sério, que além da ajuda que ele tem recebido e tal, ele falou, porque eu também tenho conversado bastante com a psicóloga. Gente, isso é muito importante para qualquer setor de atividade. E não adianta a gente falar isso agora, porque o ano passado só foi dar valor para isso quando o Yuri Alberto passou a fazer gol. Tem que dar valor para isso quando o gol ainda não saiu, porque uma coisa não é uma mágica. Não é uma mágica. Perfeito, perfeito, perfeito. Não é que, assim, ele fez o gol porque é psicólogo, mas é óbvio que isso ajuda muito, principalmente nesses momentos de muita insegurança. O que é algo humano, todo mundo passa por isso. Então, veja, tem gente que esnoba esse tipo de assessoria, de apoio, de consultoria. Não, isso é muito importante. Aliás, qualquer grande equipe do mundo, e estou falando em qualquer setor de atividade, cada vez mais recorre a esse tipo de apoio, a esse tipo de consultoria profissional altamente especializada. Eu acho que o Palmeiras ontem, eu acho engraçado, o Abel é engraçado, né? No jogo contra o Galo, no final de semana, ele foi para a coletiva de imprensa, Pipo, falou assim, não, você vê como é o futebol, como pode ser injusto, fizemos um jogo maravilhoso, nos impusemos, ficamos com a bola o tempo todo, é verdade, o Atlético não deu uma finalização, etc, a não ser as faltas do Hulk, e poderia ter acabado o jogo empatado no último lance do Hulk. Ontem teve 500 finalizações do Fluminense e nenhuma. Esse assunto passou completamente desapercebido na coletiva, ao contrário. Ele só falou que não se pode duvidar do Palmeiras, o Palmeiras é muito forte, papapá. A gente escolhe estatística quando a estatística nos ajuda, né, Pipo? Aliás, um dia depois eu vou contar para você em off uma reflexão muito machista sobre estatísticas que um antigo ministro fez, mas tem a ver com isso aí, com essa coisa seletiva que o Abel sempre escolhe. E aí também os nossos coleguinhas, às vezes, alguns deles, não estou generalizando, mas alguns não prestam muita atenção no jogo. E aí querem falar mais desses aspectos comportamentais e o Abel vai nadar de braçada em relação a isso. Porque ele vai falar da torcida, da bola, do campo, que é bacana, parará. Porém, ontem era mais um dia para se questionar o Abel a respeito da falta de reposição para a lateral esquerda. Gente, quando o Vanderlan joga, até San Gennaro fica preocupado. Não dá, né? Mas eu acho que no caso do Vanderlan, Pipo, não sei se você vai concordar comigo, eu acho que teve um. Não sabe quando você perde a janela de oportunidade? Ele era reserva, ele era um menino muito promissor, quando era o Vinha ainda que estava no Palmeiras, não era? Ele já sobe, Marília. O grande momento dele foi em 2022, quando o Palmeiras tinha trazido o Jorge para ser o reserva do Piquerez. Isso. E aí, o Vanderlan atropelou o Jorge, se tornou a opção, o Piquerez fez de fato alguns jogos muito bons. E todo mundo apostou: opa, esse é o cara. Isso. E dizia-se naquele momento que, inclusive, já haviam chegado até propostas de fora e o Palmeiras recusou. Mas eu não sei o que aconteceu. Aconteceu o Caio Paulista. Também. Quando o Palmeiras contrata o Caio Paulista, eu acho que animicamente ele falou: bom, eu não sirvo para ser titular, eu não sirvo para ser o primeiro reserva, eu não sirvo para ser. É a segunda vez que contrata um jogador para jogar na esquerda,
para ser, entre aspas, reserva, no caso do Caio Paulista, ainda teve a história do pular um muro. E eu acho que o ano passado tinham que ter emprestado ele para ele jogar em outro time. Não sei, eu acho que ele perdeu a confiança, porque ele era bom jogador, ele entrava muito bem. Mas você tem razão com ele, ele é um jogador sem confiança. Contra o Chelsea, por exemplo, foi um jogo ruim, né? Eu acho que ele é um jogador que se tornou extremamente inseguro. Eu Ele acho. não é um perna de pau, ele não é, sabe, como diria o seu amigo craque Neto, um pé de rato. Mas ele é um Não, pé de jogador rato a gente coleciona lá no outro clube. Tem? Tem isso lá? A gente coleciona alguns. Ih, eu pensei um fetiche de pensei que isso tivesse acabado lá. Não. Mas eu acho que o Palmeiras deveria emprestá-lo e trazer um outro jogador. Imagina no momento mais agudo do campeonato, ou da Libertadores, ou da Copa do Mundo, sei lá o quê. Palmeiras, de novo, perdeu o Piquerez, como aconteceu no Mundial. Veja, o Palmeiras vai ter. O Palmeiras só fez até aqui 14 jogos do Campeonato Brasileiro. Tem mais 24. Tem mais Libertadores. Tem mais Copa do Brasil. E, galera, não dá para esticar o calendário. O ano só vai até 31 de dezembro. Então, em algum momento, o Piquerez vai ser suspenso, vai se contundir, ou sei lá o quê, vai estar cansado. Vai ter que ter alguém lá para revezar. E quando esse alguém for o Vanderlan, meu Deus. Mas eu acho que ele perdeu a confiança. Eu acho que o Palmeiras insistiu muito em contratações para a esquerda e eu acho que ele perdeu a oportunidade de dar chance para ele, né, de não precisar gastar dinheiro ali. E eu acho que a coisa do Caio Paulista foi muito... que não jogou nada no Palmeiras e mesmo assim foi tentado várias vezes enquanto ele era preterido. Tem um amigo meu de direito aqui. Oi, Marcos, tudo bom? Um beijo para você. Fizemos direito juntos. Opa. Acho que quando eu era do diurno, não quando eu estava no noturno. Mas aí o professor, o seu professor era o Sobral Pinto, né? Faz tempo. Faz bastante tempo. Temos um super chat, vamos ver. Por que não está entrando? Dois superchats, muito obrigado. Aqui, Quando a Leila vai tomar uma atitude e contratá-lo? Quem? O Deossa está querendo vir para Palmeiras? Ou vai demorar um ano para substituir o Rios, igual foi com o Danilo? O Danilo agora está no Botafogo. Evangelista é isso. Não fala assim do meu vizinho, Lucas. Tá maluco? Se esconde em campo. Perdeu todas ontem. Contra o Atlético foi bem. Falando nisso, Pipo, quanto tempo o Palmeiras não ganhava 2 seguidas? O Palmeiras teve aquela fase antes da Copa do Mundo, em que o Palmeiras ganhou vários jogos até perder para o Flamengo. Só que do jogo do Flamengo para cá, o Palmeiras perdeu para o Flamengo, para o Cruzeiro, perdeu para o Chelsea, empatou com o Mirassol, empatou com o Porto. Foi um momento que eu dei aquela... Um momento bom, Pipo, um momento bom. Não, mas já passou. Ver como tá abusaço. Aliás, eu preciso falar com o Miguel Costa, que fez o Miguel Costa fez o meu mapa astral, Piperno. Agora eu vou saber quando as coisas do Coringão vão melhorar. Obrigada, Marcos. Um abraço. Minha colega de Direito na PUC. Saudações suplentes. É o nosso Melved, Marcos. O nosso Melved. Ganhamos de virada ontem. Ô, Pipo, o povo acha que quando eu falo que eu fiz direito, que eu não fiz. Ou quando eu falo alguma coisa que é mentira. Pipo, precisa reforçar o banco de... Não precisa reforçar nada. Parem de ser pidões. Ô, Pipo, teve uma outra agora coisa... tem bastante dinheirinho lá no Maracanã. Tem, ó. Que é o lado do Fluminense. Então, a gente passou de forma surpreendente, é verdade. O Fluminense vai para lá, não vamos mudar a história. Termina o ano mal, começa com o Mano, que ontem foi eliminado. Nossa, começa com o Mano. Outra vez, hein, mano? Com o Mano, troca pro Renato, e dá uma embaladinha no Campeonato Brasileiro, faz bons jogos no Campeonato Brasileiro, principalmente contra o Corinthians, aquele período em abril. Melhora. Consegue se classificar em primeiro da sua fase, do seu time, do seu grupo da Sul-Americana. Mas também não é tudo isso. Eu sei que eu fiz vários jogos do Fluminense, mas era um grupo fraquíssimo. E sem o Renato ir para vários lugares, o Fluminense se classifica em primeiro na última rodada, antes de ir para o Mundial. Aí contrata o Soteldo machucado para o Mundial. É verdade que está num grupo, entre aspas, acessível, porém faz um campeonato mundial de bater palmas. Sim. O Renato e o Arias. E a gente também brincou aqui várias vezes com a situação do Everaldo, tal. Entrou outro. Foi semifinalista, perdeu para o nosso Chelsea, que nunca deixa a gente na mão. E nessas situações de aperto, né? Eu sou Arsenal, mas eu sou obrigada a ser grata ao nosso Chelsea. Aí, Pipo, volta. Vira casaca. Aí perde o Cruzeiro, que é o líder do campeonato.
Perde para o Flamengo, que é o segundo do campeonato. E perde para o Palmeiras, que é o terceiro do campeonato. É o terceiro agora? É o terceiro, Sim, Pipo? é. É o terceiro do campeonato. Acabou a paz. Então, primeiro que a gente até brincou aqui outro dia, né, que o cara que fez a tabela do campeonato lá, sei lá quantos meses atrás, ele devia ter assim uma bola de cristal para falar: bom, olha, eu vou sacanear, vou pegar um time, vou escolher um time para sacanear. O Fluminense. Então eu vou, no meio do campeonato, colocar o Fluminense para jogar contra os 3 primeiros em sequência. Resultado. Gente, o Fluminense é pior que os 3. E perdeu os 3 jogos. Aí vem uma outra coisa. Quando o campeonato mundial começou, não foram poucas as vezes que a gente falou assim: olha, depois desse Mundial, vai voltar todo mundo desfalcado, porque o Palmeiras não vai mais ter o Richard Rios, o Flamengo não vai mais ter o Wesley, o Botafogo já, enfim, caminhou as vendas do Igor Jesus, do Jair e tal, e o Fluminense não vai manter o Arias. Tá, óbvio, estava na cara. Então, todo mundo voltou mais fraco. Essa que é a realidade. Só que o Fluminense, desse bloco todo, é aquele que tem mais, digamos, dificuldades orçamentárias hoje, né? Até porque tem uma gestão nesse sentido responsável. Não vai sair torrando o dinheiro das premiações por aí. Faz muito bem. Mas não vai ser fácil também encontrar uma reposição para o Arias. Não vai ser da noite para o dia. Então, o torcedor do Fluminense vai ter que se acostumar com alguma queda de rendimento. E ontem, o Fluminense não fez um jogo ruim. O problema do Fluminense é que o Fábio resolveu tomar o peru da vida dele e o Martinelli dá uma assistência para o Vitor Roque. Martinelli que jogou bem o Mundial. Volante, né? Mas essa é a nova realidade. O Fluminense é para brigar naquele segundo bloco com Bragantino, Bahia, acho até que o Internacional vai acabar subindo. É esse o campeonato do Fluminense.